paz. Hoje eu vou dar início ao meu primeiro vídeo. Hoje eu fui mexer no YouTube e aí eu vi um canal que eu fiz na pandemia, em 2021, na verdade, não sei por qual motivo, mas assim, não tinha nenhuma postagem. Na verdade eu fiz 3 canais durante a pandemia, talvez para postar algum vídeo meu de psicologia, e esse canal ficou parado, né? E hoje eu mexendo, Deus tem tocado no meu coração há algum tempo para que eu postasse, falasse alguma coisa em relação à Bíblia, a passagens, alguns fundamentos, né? Eu não sou teóloga, não tenho assim uma vasta experiência, mas tenho a minha caminhada com Deus, né? Eu me converti em 2001, me batizei em 2011 e de lá para cá eu só tenho recebido de Deus assim mensagens satisfatórias para minha vida. Não que eu não tive luta, pelo contrário. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu aprendo a palavra, mais lutas, mais desertos eu atravesso, mas muito mais eu entendo que Deus está comigo. E hoje eu comecei a fazer um jejum de 21 dias e me comprometi a ler cada dia uma passagem de Josué, 21 capítulos, 21 dias. E me deparei, quando eu abri a página de Josué, com o último capítulo de Deuteronômio, né, 34, que fala da morte de Moisés. E eu nunca tinha lido. Se li, também não tinha tido essa visão que eu tive hoje, né? E aí, quando eu li, fui ler essa parte falando da morte de Moisés, me tocou no coração para falar um pouquinho dessa passagem. Então, primeiro eu vou falar quem foi Moisés, né? Então, Moisés foi um profeta, um líder escolhido por Deus para tirar o povo hebreu, e levar para a terra prometida, né? Então, ele também é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia e também recebeu de Deus os 10 mandamentos. E ainda na história de Moisés, a gente tem aquela passagem que é muito conhecida, que é da passagem pelo Mar Vermelho, onde Deus separa as águas, né, para o povo passar. E Moisés era o líder, né, ele que encaminhou. Então, nós vemos que Moisés realmente foi um escolhido de Deus, né, para caminhar, para passar. E muitas vezes nós somos também escolhidos, né? E não entendemos isso muitas vezes na nossa trajetória. Às vezes Deus tem que nos colocar várias vezes no deserto para que a gente entenda isso. E quando eu comecei a ler a passagem de Deuteronômio 34, eu até grifei do versículo 4 ao versículo 8, que eu vou compartilhar com vocês, né? Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas a ninguém sabe, até hoje, onde é a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, contudo sua vista não se havia escurecido, nem se havia fugido o vigor. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. E aí eu tirei algumas lições, né, desses versículos. Primeiro, que muitas vezes, e eu até ouvi isso uma vez de um pastor da igreja que eu frequentava, dizendo que muitas vezes nós temos uma promessa, mas essa promessa ela não será vista por nós. Até no momento eu lembro que impactou, porque assim a gente pensa, é uma promessa para nós, e aí a gente pensa em poder vê-la, né? E muitas vezes quem vai usufruir, quem vai ter essa parte dessa promessa que foi feita para nós, às vezes nossos filhos, né? A nossa descendência. E então, assim, Deus fala para Moisés, né, que ele vai ter essa terra prometida, mas que ele não vai entrar na terra prometida, né? E o que me chamou a atenção também nesses versículos, né? O lugar em que Deus leva Moisés para ele morrer, né? Quando eu li, né, que ele morreu, que Deus escolheu um lugar, né, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor, né? Então ele escolheu, parece que um lugar muito bonito,
né? Um lugar assim de calma, né? De natureza. Então, assim, um lugar especial para ele morrer, né? E ele morreu aos 120 anos, sem ter a visão turva, problemas de visão, problemas de esquecimento. Então o texto deixa muito claro, né, que ele tinha todo o vigor, então ele morreu com muita saúde e também morreu enxergando tudo, né, vendo tudo que Deus podia entregar para ele, né. Então, assim, nesse vale, nessa terra tão abençoada que Deus o levou, eu acredito que como uma premiação, né, de Deus, como a graça de Deus mesmo, por ele ter sido um servo fiel. E uma última parte que me chama atenção, que é do versículo 8, que fala que os filhos choraram por 30 dias, né? Então, falando da questão do luto, a gente sabe, eu como psicóloga sei que o luto ele não tem um tempo determinado, porém ele precisa ter fim, né? Então, assim, ele é eterno em algumas situações, porque assim, a gente vai faltar um pedacinho daquela pessoa que fez parte da nossa vida, mas a gente precisa entender que é a vontade de Deus e que a gente não é a vontade de Deus que a gente fique sofrendo por este luto, né? Por essa pessoa, por essa perda, por muito tempo na nossa vida. Então, assim, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos capacita e Ele tira esse peso do luto, né? Ele transforma esse luto em saudade e a gente precisa entender isso. A gente não pode entrar num luto patológico. A gente precisa entender o tempo de Deus, a gente precisa viver esse luto, né? Chorar o quanto precisa, mas a gente precisa saber que tem que ter um ponto final. Porque Deus não nos trouxe na Terra para sofrer eternamente, né? Então tudo tem seu tempo, como dizem em Eclesiastes, né? Há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar. Então, me chamou muita atenção quando eu li esse último versículo, né? Que os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Então, assim, eu acredito que não esqueceram de Moisés, como a gente não esquece de um ente querido, mas a gente não pode sofrer pelo resto da nossa vida, porque Deus nos deu vida e vida em abundância. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se vocês puderem dar um like, e eu acredito que Deus vai me dar sabedoria para gravar novos vídeos. Deus abençoe a vida de vocês.